Aleluia. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Amados, cada dia que passa eu fico mais maravilhado com a forma em que o nosso Deus trabalha, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estava até antes do culto aí conversando um pouco com o pastor sobre isso. E o pastor também, ele faz assim também. Quando eu estou estudando a palavra de Deus, que Deus me dá uma mensagem, aí eu tenho o costume de anotar aquele esboço e guardar. E aí quando alguém me chama para pregar, seja aqui ou em outra igreja, aí eu vou pegar aqueles esboços ali, eu vou orar, pedir ao Espírito Santo que me dirija qual a mensagem, qual daquelas mensagens Deus quer me usar, Deus quer que eu leve para compartilhar com o povo, né? E aí quando o pastor nos chamou para pregar, aí eu fui pegar essas mensagens, e aí fui orar e pedir ao Espírito Santo me direcionar. E aí o Espírito Santo me direciona. Aí eu peguei algumas agendas que tem mensagens. E aí o Senhor me direciona para uma agenda velhinha, 2008. Uma agenda que eu ainda era de outra igreja, né? E aí eu começo a olhar algumas mensagens aqui. E Deus me direciona para uma mensagem. Aquela mensagem começou a incomodar meu coração. E eu senti ali a direção do Espírito Santo para compartilhar essa mensagem com os amados irmãos nessa noite, amém? Os irmãos recebam essa mensagem em espírito de adoração e intercessão, amém? Agora, se você é bom em matemática, aí onde eu fico maravilhado com o agir de Deus. Se você é bom em matemática, faça uma contagem de 2008 para cá, quantos anos? 15 anos. Ou seja, a igreja tem quantos anos? 13 anos. 2 anos antes dessa igreja nascer, Deus já tinha me dado uma mensagem para o dia de hoje. Essa mensagem ela nunca foi pregada em lugar nenhum. É a primeira vez que eu vou estar compartilhando com os irmãos, pela misericórdia do Espírito Santo. E eu tenho certeza, irmão, não por mim, não por minha capacidade, porque sem a unção do Espírito eu sou apenas um vale de ossos secos, mas eu tenho certeza porque se Deus direcionou, é porque tem corações que precisam ouvir essa mensagem nessa noite. Eu sou apenas um canal e quero ser apenas um canal, mas eu também quero ser usado para que o nome do meu Deus seja glorificado. Eu sou um canal que eu tenho prazer em ver o nome do meu Deus sendo glorificado. Amém? Então hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema construtores de altar. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus, queridos. Gênesis, capítulo de número 8, a partir do versículo 20. Gênesis, capítulo 8. Vamos ler um pouco antes, a partir do 15. Gênesis 8, a partir do versículo 15, amém? Então assim diz a palavra de Deus. A amada igreja encontrou? É um livro super difícil de ser encontrado, né, irmãos? Então assim diz a palavra do nosso Deus. Versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Versículo 20. Levantou Noé o quê? Um altar a quem? Ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Queridos, então, como eu já falei, vamos estar falando sobre construtores de altar. O dicionário ilustrado da Bíblia,
ele traz um significado bem simplista a respeito do que é altar no contexto bíblico. Então, o Dicionário Ilustrado da Bíblia diz que altar é uma mesa, uma plataforma ou um lugar onde o sacerdote ele colocava as ofertas que eram oferecidas a Deus. Falar de altar, querido, no contexto bíblico, é falar de adoração. Amém? No princípio, quando o povo de Deus, ele se formou, se organizou como nação, Deus ele instruiu o povo de Israel a construir altares de terra ou até mesmo de pedra bruta. Então foi Deus que ele começou a direcionar Israel para que eles construíssem altares de terra ou pedra bruta logo no princípio. E aí eu começo a entender que essa questão de altar, antes de ser um projeto que nasceu no coração do homem, ele foi um projeto que nasceu no coração de Deus. E aí eu aprendo que a questão de altar, antes de ser algo alicerçado na vontade do ser humano, ele foi algo alicerçado na vontade de Deus. Já numa outra fase do povo de Israel, Deus continua direcionando o seu povo, dando orientações, e aí novamente Deus direciona o seu povo a construir altar, mas não mais de terra, e nem mais de pedra bruta, mas de metais preciosos. Se você prestar atenção, Deus, quando ele direcionava o seu povo a construir altar, ele também dizia como deveria ser feito esse altar, de qual material. E isso tem algo a nos ensinar. Quando Deus ele diz para o povo, construa altar, e diz de que material eles precisavam construir altar, e altar simboliza adoração, eu aprendo que a adoração, para ser aceita por Deus, ela precisa ser construída dentro dos moldes de Deus. Porque Deus não apenas direcionava o povo a edificar altar, mas que tipo de material? Deus estava dando um padrão. Eu quero que vocês venham edificar altares para mim, mas o padrão é esse. Então, queridos, Deus sinaliza para mim e para você que Ele é um Deus que deseja receber a adoração do seu povo. Mas a adoração do seu povo, direcionada a Ele, precisa ser feita dentro do padrão dEle. Você está entendendo? Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer tipo de adoração feita de qualquer jeito. Deus só recebe a adoração que estiver dentro dos moldes de Deus, dentro do padrão de Deus. E quando Ele direciona o seu povo a edificar altares de metais preciosos, eu também aprendo mais uma lição. É que a nossa adoração para Deus, ela precisa se ajustar em cima daquilo que é mais precioso da nossa parte. Deus quer receber a minha e a sua adoração, mas eu preciso, já que o altar era de metais preciosos, Deus precisa ver em mim um homem, Deus precisa ver em você um homem, uma mulher, que saiba direcionar a tua adoração a Deus, mas que de ti saia o melhor, aquilo que é mais precioso do teu ser, para a adoração ao teu Deus. Amém? Então é isso aí, para a gente começar a entender a questão de altar. Os altares no Antigo Testamento, queridos, não serviam apenas para sacrifício de animais. Eventualmente, o povo de Israel, eles edificavam altares para lembrar a sua herança em Deus. Eram testemunhos
que falavam para os outros povos da herança que eles reconheciam quem tinham em Deus. Muitas vezes também eles edificavam altares para destacar fatos importantes que eles haviam experimentado da parte de Deus em suas vidas. Queridos, nós como igreja do Senhor, no momento atual, nós somos desafiados por Deus a sermos também construtores de altar nos nossos dias. Nós precisamos nas nossas vidas, quando eu falo de altar, não estou falando de você construir uma mesa, isso aqui é figurado. Isso aqui é uma palavra figurada. Então nós como igreja do Senhor do momento atual, nós precisamos construir em nossas vidas altares que possam ser verdadeiros testemunhos daquilo que nós confiamos ser como herança nossa em Deus. Nós precisamos como igreja do Senhor do momento atual aprendermos a construir altares que venham destacar os pontos importantes que o Senhor nos levou a experimentar. Que o altar que venha a ser edificado na minha e na sua vida, ela venha comunicar a nossa certeza da nossa herança em Deus, daquilo que nós temos em Deus e daquilo que nós somos em Deus. Mas também esses altares, eles venham testemunhar para todas as pessoas que nós reconhecemos os fatos importantes, as grandes vitórias, os grandes marcos que o Espírito Santo nos levou a experimentar da parte de Deus em nossas vidas. Esse é um grande desafio para a minha vida e para a sua vida como igreja do Senhor no momento atual. Queridos, onde há um altar edificado para a glória de Deus, há também um lugar de refúgio para os dias de necessidades. 1 Reis, Lívia, 1 Reis, capítulo de número 1, versículos 50 e 51. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi, e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. No Antigo Testamento, queridos, havia uma orientação que toda pessoa que quisesse preservar a sua vida, ele poderia entrar no templo e ali se agarrar nas pontas do altar. E enquanto ele estivesse ali agarrado nas pontas do altar, ninguém poderia fazer nenhum dano à sua vida. Você está entendendo? Então, queridos, onde há altar do Senhor, onde há um altar edificado para a glória de Deus, ali há um lugar de refúgio para os dias maus. O altar, as pontas dele eram pontas feitas para o alto. Não era uma ponta assim e nem para baixo. As pontas eram para cima, para o alto. E simbolizavam que somente do alto vem o nosso socorro. Somente do alto vem a nossa proteção. Somente do alto vem aquilo que eu preciso para que a minha vida seja preservada. Somente de Deus há o nosso socorro. Então, onde há altares edificados para Deus, ali há um lugar de refúgio para o oprimido nos dias maus. Adonias aqui, ele estava com medo de o rei Salomão lhe eliminar. Então ele correu, entrou no templo e segurou na ponta do altar. E ali ninguém podia fazer nenhum dano à sua vida. Hoje nós temos essa ponta no altar que é Jesus Cristo. Quem está com Ele não tem condenação, passou da morte para a vida. E tem vida e vida com abundância, amém? Louvado seja Deus. Mas onde há altar, querido, há também o derramado fogo de Deus. Segundo Reis 18, versículo 30. Primeiro Reis, desculpa, falei segundo, né? Desculpa. 1 Reis 18,
No 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o quê? O altar de quem? Do Senhor, que estava como? Em ruínas. E aí no versículo de número 38, que foi que aconteceu? Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, no versículo 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Onde há altar edificado para a glória de Deus, há o derramado fogo de Deus. Mas no versículo de número 30, o que foi que aconteceu? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E aí, Elias o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. É preciso, para que haja o derramado fogo de Deus, é preciso que haja altar, mas é preciso que haja altar restaurado. Se o altar da tua vida está em ruínas, não tem fogo. Mas se você der lugar hoje para o Espírito Santo restaurar o teu altar, te prepara, porque vem fogo de Deus para te dar grandes vitórias diante dos teus inimigos. Você recebe essa palavra? Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, os altares no Antigo Testamento, eles precisam funcionar para a igreja hoje como tipos e figuras das nossas ofertas, do nosso sacrifício, das formas como nós exercitamos o nosso cristianismo diante de Deus. E aí eu quero meditar com você a ocasião em que os santos do Antigo Testamento, eles edificaram seus altares diante de Deus. O texto que foi lido nesta noite, Gênesis capítulo 8, a gente viu no versículo 20, que Noé, ele edificou um altar ao Senhor. Noé, ele foi a primeira pessoa a edificar um altar a Deus. Antes de Noé, você não vê nenhum outro que edificou um altar a Deus. Noé, no contexto bíblico, foi a primeira pessoa que edificou um altar para Deus. Quando Noé edificou esse altar para Deus, ele estava no Monte Ararat, e na ocasião aqui, ele havia saído da arca, porque as águas do dilúvio baixaram, e Deus disse: pronto, agora você pode sair da arca, com seus filhos, com as mulheres de seus filhos, com a tua esposa, com os animais que estão aí com você. E aí ele saiu, e aí nessa ocasião ele edificou esse altar. E o altar de Noé, queridos, é um altar que fala de adoração e ação de graças. Esse altar aqui, na verdade, Noé estava adorando a Deus, porque ele entendeu que Deus preservou a sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos, das suas noras e de todos aqueles animais durante todo o período do dilúvio. Então Noé aqui, ele edifica esse altar como sinal da sua adoração, como sinal do seu reconhecimento que o Deus ao qual ele servia é um Deus que guarda em meio ao dilúvio, é um Deus que guarda nos dias maus, é um Deus que guarda naquele momento em que a morte bate na porta da nossa vida. Esse Deus é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege, é um Deus que nos dá vitória. E aí ele levanta esse altar como sinal da sua adoração, do seu reconhecimento e da sua gratidão ao Deus de Israel. Nessa noite, queridos, nós também precisamos levantar o altar de Noé em nossas vidas. O altar de Noé em nossas vidas precisa ser o altar do reconhecimento daquilo que Deus tem feito todos os dias da nossa vida. Todos os dias Deus tem nos preservado, irmãos. Todos os dias Deus tem ministrado da sua segurança, das suas fortalezas em nossas vidas. O inimigo, ele tenta nos tragar a cada momento. As hostes do mal tentam a cada dia nos destruir. Mas esse altar em nossas vidas precisa expressar, precisa ser um testemunho para o mundo, que nós confiamos no agir de Deus em prol de nossas vidas.
Nós confiamos no trabalhar de Deus em prol de nossas vidas. Nós confiamos que, seja no dilúvio ou depois do dilúvio, a mão de Deus tem nos preservado. O Senhor, o Deus dos exércitos, é a nossa grande vitória. Ele é o baluarte da nossa bênção. Ele é o baluarte da nossa vitória. Ele é a nossa segurança. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Edifica o teu altar diante do Senhor, um altar que expressa a tua confiança no trabalhar, no agir de Deus, na providência do teu Senhor em suas vidas. O que é que diz aí em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, irmãos. Tem gente que só aprende a dar graça quando tudo está bem na sua vida. Nós temos que aprender a dar graças a Deus diante também do dilúvio, em meio ao dilúvio. Você acha que essa questão de edificar um altar por Noé foi algo que surgiu apenas depois do dilúvio? A Bíblia não diz, mas eu fico pensando que esse homem, mesmo dentro ali daquela arca, em meio ao dilúvio, o coração dele já estava decidido. Quando sair dali, ele iria edificar um altar ao seu Deus. O texto não diz, mas eu posso conjecturar. Eu não estou criando heresia. Então, queridos, não importa em que momento está na tua vida, meu irmão, minha irmã, não importa em que tipo de dilúvio a tua vida está inserida. O que importa é que o Espírito Santo te chama nesta noite para ser uma mulher, para ser um homem, edificador de um altar diante do Senhor nessa noite. Você precisa edificar um altar a Deus, um altar de gratidão a Deus, porque mesmo em meio ao teu dilúvio você ainda está vivo. Sabe por quê? Porque a mão de Deus tem te preservado. Mesmo em meio a esse momento tão difícil que você está passando, você ainda está de pé. Sabe por quê? Porque o teu Deus tem sido contigo. E eu quero te dizer que esse dilúvio na tua vida, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Segura só mais um pouco, porque o Senhor vai te tirar dessa arca, e você vai edificar um altar para Deus, e as pessoas vão entender que o teu Deus é um Deus que preserva em meio aos momentos difíceis da vida. Louvado seja Deus. Sabe por que você precisa em tudo dar graça a Deus, até nos momentos de dificuldade? Porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando fala em todas as coisas, até o dia mau, irmão, até o dia mau coopera para o teu bem, coopera para o teu crescimento espiritual, coopera para que você a cada dia mais tenha experiências sobrenaturais com o teu Deus, Deus vivo e poderoso. Outro construtor de altar na Bíblia, querido, foi Abraão. Abraão, ele construiu vários altares na Bíblia, vários. Eu estava vendo sobre isso aí hoje pela manhã, já acrescentando mais, estudando um pouco mais daquilo que Deus tinha me dado. E aí eu acabei descobrindo que Abraão, ele construiu vários altares, no mínimo entre 5 a 7 altares ele construiu. Mas eu gostaria de compartilhar com você Gênesis 22, a partir do versículo de número 9. Amém? Gênesis 22, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o quê? Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres,
entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar, o quê? O Senhor proverá. Daí a dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vemos aqui mais um construtor de altar, Abraão. Aqui Abraão passa por um teste de fé. Deus diz a Abraão: vai para o lugar X, que é o monte aqui, Monte Moriá, e ali oferece o teu filho em holocausto, em sacrifício. Queridos, Deus não tem prazer em sacrifício humano, mas era apenas um teste de fé. E Abraão, ele segue, em obediência à voz de Deus, ele segue para fazer aquilo que Deus lhe pediu. E quando ele ia realmente concretizar, o anjo do Senhor, ele grita ali: Abraão, Abraão, não faça isso não. Era só para testar a tua fé, mas agora eu sei que você realmente teme a Deus. E aí quando ele olhou, ele viu um carneiro, e aí ele entendeu que era aquele carneiro seria imolado no lugar do seu filho. E aí ele coloca o nome daquele lugar de o Senhor proverá. E aí virou aquele lugar, ficou rotulado, ficou nomeado, ficou conhecido como no monte do Senhor se proverá. Então, que altar foi esse que Abraão edificou? Foi altar que declara que o seu Deus é o Deus da providência. Amém? Você quer que o teu Deus é um Deus da providência? Aleluias! Então toda pessoa que ia para aquele monte, que via aquele altar edificado por Abraão, ele lembrava: o Deus que agiu nesse lugar, o Deus que esteve presente nesse momento aqui, nesse fato, nesse dia, nesse acontecimento, é o Deus da providência, é um Deus que provê. Queridos, nós também precisamos edificar em nossas vidas o altar da declaração pública, que confiamos que o nosso Deus é o Deus da providência. Deus, ele é aquele que trabalha todos os dias, todos os momentos, para prover a nossa paz. Deus é aquele que trabalha todos os momentos, para prover a nossa alegria, para prover a nossa força, para nos manter de pé, em meio aos momentos difíceis da vida. Nós precisamos levantar um grande altar, que venha testemunhar para o mundo, que o nosso Deus é um Deus da providência, é um Deus que a cada dia ministra em nossas vidas unção, para que possamos ser usados em suas mãos como canais de cura, como canais para os enfermos e feridos. Nós precisamos, queridos, edificar altares na nossa vida, que venham declarar que o nosso Deus é um Deus da providência, é o Deus que ministra autoridade em nossas vidas, para que possamos desbaratar o exército inimigo. Nós precisamos declarar, através dos altares que viemos edificar em nossas vidas, que o nosso Deus é um Deus da providência, é um Deus que trabalha a todo instante, a todo momento, para que todas as nossas necessidades, durante a nossa jornada de vida, sejam sanadas, sejam feitas, sejam atendidas, para a glória do nome dEle. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas, o quê? Necessidades. Paulo, ele entendia que o seu Deus é um Deus da providência, é um Deus que supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então nós precisamos, queridos, como igreja do Senhor, no momento atual, essa igreja viva, que está presente nesse mundo, no ano de 2023, precisamos edificar altares ao Senhor, que venham declarar que confiamos que o nosso Deus é Deus vivo, é Deus operante,
é Deus que realiza, é Deus que efetua, é Deus que quando quer operar ninguém pode impedir, é o Deus que ainda nos dias de hoje faz milagres, prodígios, sinais e grandes maravilhas, e é o Deus que providencia para nós um escape em meio aos desertos da vida, é um Deus que supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades para a honra, para a glória e para a exaltação do nome dEle. Louvado seja Deus. Podemos ver também que Isaac aprendeu com seu pai Abraão a ser um grande construtor de altar também. Gênesis capítulo de número 26, Gênesis 26, a partir do versículo de número 23, Gênesis 26, a partir do 23, podemos ver. Dali subiu para Berseba, isso falando de Isaac. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali o quê? E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Queridos, esse contexto aí é aquele contexto que Isaac está num momento muito delicado da sua vida. Ele não está na sua terra, está em Berseba. E toda vez que ele ali cavava um poço para que tivesse água para eles e para o rebanho, vinham ali os inimigos e aí entupia os poços. E aí ele ia, cavava outro poço, os inimigos vinham e aterravam aquele poço. E aí Isaac ele fica naquele momento ali muito difícil. E nesse momento, Deus resolve dar uma palavra para ele. E a primeira palavra que Deus dá para ele é que ele não temesse. Versículo 24 diz: não temas. Por quê? Qual é a razão que ele tinha para não temer? Porque o Senhor diz: porque eu sou contigo. E aí Deus faz duas promessas para ele. Primeiro, abençoar-te-ei. E a segunda, multiplicarei a sua descendência. E aí ele edifica ali um altar a Deus, que eu chamo, a Bíblia não cita, não fala isso, mas eu chamo de o altar de Isaac. E esse altar de Isaac fala sobre o quê? Fala da sua confiança em três coisas. Primeiro, que ele não deveria temer porque o Senhor era com ele. Segundo, esse Deus que era com ele, era um Deus que estava na sua vida para lhe abençoar. E esse Deus que era com ele e que estava na sua vida para abençoar, era um Deus também que estava na sua vida para multiplicar. Amém? Então, esse era o altar que ele edificou diante de todos ali. O altar da sua confiança, da presença de Deus com ele, de um Deus que é capaz de abençoar, de um Deus que é capaz de multiplicar, de um Deus que é capaz de fazer um milagre na sua vida. Você também, como igreja do Senhor, você também, eu e você, nós, somos desafiados nesse ano, nessa época, nesse tempo, a edificarmos na nossa vida altares para Deus, o altar da confiança, que nós não estamos só, Deus, Ele é conosco, Deus, Ele é contigo, meu irmão, Deus, Ele é contigo, minha amada irmã, Deus, Ele é contigo, Igreja Evangélica Sem Fronteira, Deus é com você que nos visita nessa noite, Deus, Ele é contigo. E Ele é contigo não para ficar de braços cruzados,
Ele é contigo não para ficar de mãos atadas, mas Ele é contigo para te abençoar. E Ele é contigo para multiplicar, para ministrar uma grande multiplicação do seu poder, da sua graça e do seu milagre em suas vidas. Então, você não precisa ter medo. Eu sou contigo, eu abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. O que precisamos, queridos, é tomarmos posse da palavra de Deus para nossas vidas. O que nós precisamos é nos deleitarmos com essa palavra. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que precisamos é tomarmos posse dessa palavra. O que precisamos é deixar que essa palavra ela venha mexer conosco, venha nos encher cada dia de esperança, da certeza que o nosso Deus é um Deus que quando faz promessa, é um Deus que cumpre as promessas. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito Ele, não fará, tendo Ele falado, não realizará. Ele é o nosso Deus, Ele é o teu Deus, Ele é um Deus presente na tua vida, para te abençoar e para te multiplicar. Deus, Ele é aquele que está presente na tua vida para te abençoar e multiplicar os teus sonhos e ideais. Ele é presente na tua vida para te abençoar e multiplicar o teu futuro. Ele é presente na tua vida para te abençoar e multiplicar as tuas oportunidades de conquista, de sucesso. Ele é um Deus que está na tua vida, Ele é presente, Ele não é um Deus do passado, mas é um Deus do presente na tua vida, queridos, e esse Deus é um Deus que se garante, desculpa a expressão, mas Ele é um Deus grandão, Ele é um Deus que se garante, e Ele quando quer operar, ninguém pode impedir o operar de Deus na tua vida. Se Ele diz para ti que Ele vai realizar a promessa, fica na presença do teu Deus, edifica o teu altar diante do teu Deus, porque no tempo de Deus, no relógio de Deus, no calendário de Deus, Ele vai vir com a grande bênção, com a resposta para o teu coração, porque Ele é Deus presente, Ele é Deus que abençoa, Ele é Deus que faz multiplicar, Ele é o Deus da tua vida, e Ele está na tua vida para fazer uma grande diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu peço a Deus misericórdia pela minha vida, porque nessas horas que eu estou pregando a palavra, esqueço até do infarto. Esqueço que recentemente eu tive um infarto. Mas irmão, não dá para ficar parado com um negócio desse. E aí Deus tenha misericórdia. Meu irmão, porque eu sou muito vibrante com as coisas do meu Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo. Deus é incomparável, irmãos. Deus é um Deus que você não vai encontrar outro igual, irmão. E Ele não divide a glória dEle com ninguém, irmãos. É um Deus que faz toda a diferença. É um Deus que vale a pena amá-lo, vale a pena servi-lo, vale a pena adorá-lo. É um Deus que é incomparável, é um Deus que não tem nem adjetivo para Ele. É demais esse nosso Deus. Moisés também foi um edificador de altar. Vamos lá em Êxodo capítulo de número 17. Êxodo 17, a partir do versículo de número 13, Êxodo 17, a partir do 13. Amém? E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou o quê? Um altar. Ele chamou como aquele altar? O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Moisés aqui estava no Monte Sinai. O contexto aqui é o contexto entre uma guerra em que o povo, os amalequitas estavam guerreando contra o povo de Deus. E aí Moisés, ele vai para o monte
E aí ele vai e sobe naquele monte com Arão e Hur. E a Bíblia diz que quando ele estava com as mãos levantadas, o povo de Deus lá vencia a batalha. Josué estava lá embaixo, no fronte. Ele estava lá como capitão daquele momento lá da guerra. Josué combatendo lá embaixo. E Moisés lá no monte. Quando ele levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Mas ele já tinha uma certa idade. E aí quando ele cansava os braços pesados, aí o povo de Deus começava a perder a batalha. Então Arão e Hur sentaram ele lá sobre uma pedra e ficaram segurando os braços dele. E os braços dele permaneceram levantados e o povo de Deus logrou êxito naquela guerra, foi vitorioso naquela guerra. E aí Moisés, ele naquele lugar, ele edifica ali um altar a Deus e chama aquele altar de "O Senhor é a minha bandeira". Que altar é esse de Moisés? Era o altar do reconhecimento que o Deus ao qual ele servia é um Deus que faz cair por terra todos os seus inimigos. Talvez nesses dias você está muito temeroso diante do ataque que o inimigo tem levantado contra a tua vida. Talvez você não tenha dormido muito esses dias, porque diante de ti tem uma luta, tem uma guerra levantada pelo inimigo, e você está meio temeroso, meio temerosa. Mas eu quero te dizer, levanta um altar da adoração hoje ao teu Deus neste lugar. O Espírito Santo te desafia nessa noite a levantar um altar ao teu Deus, um altar de adoração genuína, diante do único Deus verdadeiro. E aí você vai ver esse teu Deus agir. E aí você vai ver esse teu Deus operar. E aí você vai ver diante de ti que esses teus inimigos, eles vão cair por terra. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse altar edificado por Moisés, queridos, serviu para comunicar a Israel que o Deus ao qual eles adoravam e serviam é um Deus que lhes proporciona vitória sobre os seus inimigos. E nós precisamos edificar altares assim também. Altares que reconheçam que o nosso Deus, ele não está morto, irmão. O nosso Deus, ele continua vivo, irmãos. E ele continua sendo o general de guerra das nossas vidas. E ele continua sendo o mesmo Deus cheio de poder. E ele continua sendo o Deus que nenhum inimigo diante dele pode prevalecer. E você é a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então levanta um altar de adoração ao teu Deus nessa noite, crendo que esse ataque que o inimigo levantou contra a tua vida já é um ataque falido, já é um ataque vencido por você em Cristo Jesus, já é um ataque que caiu por terra. Sabe por quê? Porque nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, minha irmã. O que você precisa é crer. Deixa o inimigo se alvoroçar. Deixa o inimigo aí querer se andar. Deixa ele se mexer. Não importa. Ele está na palma da mão do teu Deus. Entre você e ele tem um Deus que é poderoso. Entre você e ele tem um escudo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Entre você e ele tem um leão da tribo de Judá. Entre você e ele tem um Deus poderoso, vivo, eficaz, operante e dinâmico para te dar vitória, para entregar nas tuas mãos a cabeça do teu gigante. A vitória é da igreja do Senhor. A vitória é tua, para a honra, para a glória e no nome do Senhor Jesus. Agora, para finalizarmos, eu gostaria de ler com você Deuteronômio, capítulo de número 12. Deuteronômio, capítulo de número 12.
Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Olha o que é que diz. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viveres sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram a seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitarei abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes-ídolos. Seus postes-ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A este lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Se você tiver lido com atenção isso aqui, você vai perceber uma coisa. Deus aqui está dando uma palavra para o seu povo, e a palavra é a seguinte: olha, eu tenho uma promessa, e a promessa que eu fiz aos antepassados de vocês é que eu vou colocar vocês numa terra. Agora, quando vocês chegarem lá, que vocês tiverem desapossado as nações que haviam naquela região e tomado posse da terra, vocês têm algo a fazer. Duas coisas vocês precisam fazer. Primeiro, vocês precisam derrubar todos os altares que simbolizam paganismo, deuses falsos, deuses estranhos, que essas nações que haviam ali serviam. Vocês precisam tirar tudo, fazer uma faxina espiritual. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, depois que fizerem essa faxina espiritual, vocês precisam edificar altares para mim, e aí sim, vocês podem trazer os seus holocaustos, suas ofertas, seus dízimos, e ali apresentar diante de mim. Então essa era a instrução que Deus deu para o povo. O que é que eu aprendo com isso? Nós que somos igreja do Senhor nos dias de hoje, é que antes de levantarmos altares a Deus em nossas vidas, precisamos permitir para que o Espírito Santo faça uma faxina espiritual em nós. Não podemos, queridos, levantarmos altares de adoração a Deus se tiverem altares que simbolizam paganismos em nossas vidas. Para que haja a edificação de altares edificados para a glória do nome do Senhor, é preciso remover os altares que simbolizam paganismo, altares que não glorificam a Deus, altares que Deus rejeita, altares que Deus não aprova. Então, se eu quero ser um edificador de altar, se eu quero edificar altares para o meu Deus, altares que simbolizam a minha adoração, a minha genuína adoração ao único Deus verdadeiro, eu preciso primeiro tirar da minha vida aqueles altares do velho homem, aqueles altares antigos, aqueles altares que Deus não aceita, que Deus não recebe, aqueles altares que Deus não aprova, aqueles altares que não glorificam a Deus. Nós temos então esse desafio da parte de Deus nessa noite. Então, pare para pensar: será que não existe na minha vida, será que não existe na sua vida algum altar que não glorifica a Deus, mas que está aí? É um altar antigo, é um altar que Deus já vem dizendo a você que precisa ser arrancado da tua vida.
É um tipo de altar que Deus já tem dito que Ele não aceita esse altar na tua vida, não glorifica o nome dEle, mas que Ele ainda está aí, e é exatamente esse altar que está ocupando um lugar do altar que Deus quer que você edifique para a glória e para a honra do nome dEle. Será que nessa noite não é noite do fogo do Espírito Santo queimar altares pagãos aqui neste lugar? Será que nesta noite não é noite do Espírito Santo estar nos dando, nos encorajando a arrancarmos de nossas vidas, a derrubarmos abaixo, a derrubarmos por terra esses altares que não glorificam a Deus, mas só trazem prejuízo para a nossa comunhão com o nosso Criador? Deus quer, irmãos, Deus quer nos ajudar a construirmos altares autênticos nessa noite. Deus quer nos ajudar, irmãos, a sermos construtores de altares que glorifiquem e adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus quer nos ajudar nessa noite a sermos edificadores de altares que tragam honra para a casa dEle, que tragam expansão para o seu reino e que tragam adoração ao seu genuíno nome. O Espírito Santo, Ele te desafia, Ele me desafia nessa noite a sermos construtores de altares. Mas é preciso, para que haja altares autênticos, é preciso derrubar abaixo, arrancar, destruir os altares pagãos, os altares antigos, das nações antigas, dos povos antigos, daquilo que nós éramos lá no mundo sem Deus, e que muitas vezes está ainda em nossas vidas, que precisam ser arrancados. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo e nos desafiando a sermos crentes melhores para a glória do nome dEle. Amém? Louvado seja Deus.